Boa noite. Nosso grupo vai falar sobre o capítulo 4, Motivação no Trabalho. O grupo é composto por mim, Aline, Hilton e Marcos Vinícius. Os psicólogos acreditam que grande parte das razões da diversidade das condutas decorre de um processo denominado motivação. O que faz, algumas pessoas, quando se deparam com uma atividade extremamente difícil de ser realizada, algumas ficam extremamente motivadas e outras ficam tão desmotivadas e logo de cara desistem. O que faz isso acontecer? Quais são as motivações? O que leva as pessoas a pensarem dessa forma? Segundo o livro, motivação deriva do latim motivus. É tudo aquilo que você pode fazer mover, que causa ou determina alguma coisa, o fim ou razão de uma ação. Então, nós podemos fazer equivalência entre teoria da motivação com teoria da ação. E fazendo essa equivalência entre motivação e ação, e falando de ação humana, nós podemos considerá-la multicausal e contextual, envolvendo aspectos biológicos, psicológicos, históricos, sociológicos e culturais. Então, a motivação ela pode ser mensurada a partir desses critérios. E todas as teorias, modelos de classificação, definições, elas são envolvendo esses conceitos, esses critérios e relacionando eles ao trabalho. Bem, os principais aspectos envolvidos no conceito de motivação e que repercutem na construção de teorias sobre esse processo psicológico são ênfase, foco, perguntas e respostas. A ênfase ela vai dizer respeito ao que elege como importante para abordar a motivação, Aí ela é dividida em ativação, direção, intensidade e persistência. O foco é o alvo ou objeto de atenção que está intimamente relacionado com a ênfase de abordagem escolhida, estado inicial, alvo, força e manutenção. A pergunta é a indagação que se faz ao objeto e a resposta é o nível de explicação ou de compreensão que se pretende obter. Aí aqui abaixo o livro resume numa tabelinha, o que significa cada um. Entrando agora nos tópicos da tabela, no livro dá um exemplo de uma pessoa que fica até tarde trabalhando. Qual a motivação que leva ela a ficar ali? Ela pode ter expectativa de avaliação positiva por estar ali, do chefe dela, e isso é um fator extrínseco, é algo que vem de fora. Ou ela pode estar trabalhando até tarde por uma característica pessoal, um fator intrínseco, algo que é dela mesma, não tem nenhum outro motivo além disso, por ela gostar, enfim. E isso é referente à ativação de conduta. Agora, a direção de conduta, por exemplo, ela fica até tarde no trabalho, ela pode estar sendo uma escolha consciente, ela está ali, intencionada, às vezes por uma promoção que ela quer receber, ou ela pode estar ali inconsciente, algo no automatismo, algo que ela sempre faz por ela gostar muito do trabalho, ou gostar muito do que faz, ou ter obsessão, pelo que ela está fazendo, enfim, por vários outros motivos. Ela pode estar ali inconsciente. Agora, falando sobre intensidade de conduta, por ela ficar até mais tarde no trabalho, ela quer essa promoção. Só que essa promoção pode ser uma carência pessoal, ela nunca obteve e quer vivenciar, ou pode ser uma atividade-alvo, algo que foi anunciado e ela está sendo motivada a ficar até mais tarde para conseguir, ser promovida. E todas essas teorias que existem, que eu vou falar mais à frente, elas são classificadas em grupos, modelos. E aí nós temos 3 modelos. O primeiro modelo divide em 2 grupos, que é a teoria de conteúdo de processo. O segundo modelo, as teorias de conteúdo são diferenciadas das de processo, mas também existe outra dimensão, que é a cognição. E o terceiro modelo fala que a motivação é fundamental, uma teoria de ação, portanto, ordena as teorias de motivação conforme o uso de conceito mais próximo ou distante de uma ação. E agora eu vou falar um pouco mais sobre isso. Ao longo da história, as teorias de motivação foram desenvolvidas baseadas em outros conceitos. Nessas teorias reside o interesse de desvendar aspectos individuais, biológicos e psicológicos. Em outras palavras, a falta ou a carência de algo a ser suprido, ou seja, motivação está ligado à
necessidade. E entre as teorias, algumas eu coloquei aqui, teoria das necessidades de Maslow, teoria de necessidade de McClelland, teoria ERC e teoria bifatorial. A teoria de Maslow é uma experiência clínica do autor, né? E tem a suposição de necessidade humana, tem origem biológica e está disposta em hierarquias. Ele dividiu em 5 necessidades. Essas necessidades são subdivididas em necessidade básica inferior e necessidade superior. As necessidades básicas inferiores, elas estão levadas para necessidade de segurança e necessidade fisiológica, relacionando, né, a motivação. E as superiores é a necessidade de autorrealização, necessidade de estima e necessidades sociais, né, de status. Já a teoria ERC, ela resumiu as 5 necessidades em 3, que é a existência, relacionamento e crescimento. Além disso, a teoria fala que a motivação humana não está ligada apenas a motivos progressistas, né, motivos abstratos, mas também a motivos regressistas, mais concretos, menos elevada. A teoria de McClelland, embora seja considerada como necessidade biológica, a motivação, né, ela não é vista como hierárquica. As necessidades são poder, afiliação e realização. As necessidades biológicas, né, ela tem um perfil psicológico, o processo de socialização, e elas estão interrelacionadas. E em algum momento, nesses 2 perfis, ela pode ser uma necessidade de realização, necessidade de poder ou necessidade de afiliação. Outra teoria é a teoria XY de McGregor. Na teoria X, o homem não é motivado, o homem quer se desenvolver e para isso ele precisa ser controlado, né, gerenciado para que ele consiga sentir motivação, ser desenvolvido. E a teoria Y, o homem é motivado, o homem quer se desenvolver, ele faz isso por conta própria, né? Ele gerencia as próprias motivações. Então, ele tem ênfase na pessoa. Então, um é ênfase no controle, que ele precisa de controle para ser motivado, e o outro é ênfase na pessoa, onde ela já tem a própria motivação. Teoria bifatorial de Heinsberg, Mausner e Snyderman. Motivação baseada no que a pessoa deseja obter no seu trabalho, com destaque para os que a faz sentir mal e bem, nesse mesmo contexto. Então, nós temos fatores higiênicos, que são fatores de insatisfação, fatores extrínsecos ao trabalho, quando não temos uma boa política de empresa, supervisão, salário, condição de trabalho, relacionamento. E caso não seja negativo, nós temos uma não insatisfação. E temos fatores de motivação, fatores de satisfação, fatores intrínsecos ao trabalho, que são uma boa realização, com reconhecimento, o próprio trabalho, responsabilidade e crescimento. Caso seja o negativo, nós temos a não satisfação. A teoria do estabelecimento de metas foi proposta por Locke. As metas específicas para os indivíduos aumentam o desempenho. Para ele, as metas difíceis, quando aceitas pelos indivíduos, resultavam em um desempenho ainda maior do que as metas fáceis, pois as pessoas são motivadas pelas metas estabelecidas, sendo que as metas bem definidas são mais estimulantes do que as genéricas, desde que as aceite, ou seja, ele esteja disposto a cumprir e esteja no seu nível de capacidade. Quanto mais ambiciosa a meta, maior o rendimento. Isso ocorre pois as pessoas são estimuladas por suas intenções e seus objetivos, pelos seus desejos, demonstrando valor do que se almeja. Por fim, ocorre satisfação quando os resultados do desempenho são alcançados. Como é visto na imagem, é uma relação cíclica em que os desejos pessoais estabelecem valores para as metas e especificam o grau de complexidade desta. As metas interferem no desempenho. Após cumpri-las, ao fim, o colaborador recebe um feedback que irá satisfazer por reafirmar que possui valores corretos, caso as cumpra, e caso não ocorra cumprimento, poderá ter seus valores convergindo mais com o local de trabalho, pois ou receberá metas menos complexas, ou ele irá se adequar a elas. Outra forma de abordar é a teoria da autodeterminação, de Ryan e Deci.
que considera as necessidades e interesses pessoais, os domínios cognitivos, afetivo e motivacional, por meio do uso de estratégias que levam à integração adequada do indivíduo ao ambiente, ou seja, faz uma importante distinção entre duas diferentes questões motivacionais: por quê versus para quê. Qual o objetivo de sua atividade e por que você quer realizar esse objetivo? Quais são as razões que o levam ao esforço para garantir esse objetivo? Ela possui 4 microteorias, que é a teoria da necessidade básica, a teoria da integração organística, a teoria da variação cognitiva e a teoria das orientações de causalidade. A teoria da necessidade básicas, ela busca afirmar sua autonomia pessoal, exercer suas competências e estabelecer vínculos sociais. Já na teoria de integração organística, ela está relacionada à internalização de normas externas. A internalização e a regulação estariam relacionadas aos tipos motivacionais. Já na teoria de avaliação cognitiva, é afirmado que a motivação leva a pessoa a agir no ambiente. Se a ação é mantida por condições externas, fala-se que a motivação é extrínseca. E se ela é mantida por motivações internas, chama-se de intrínseca. É aquele famoso: o ser humano se adapta ao meio ambiente que ele vive. E a última subteoria da teoria da autodeterminação é a teoria das orientações de casualidade, que descreve as diferenças individuais nas orientações pessoais sobre quais são as forças motivacionais que causam seu comportamento. Com isso, o indivíduo pode ter uma orientação de casualidade para a autonomia, sendo motivado principalmente por motivação intrínseca e pelos tipos autônomos da motivação extrínseca. Ou o indivíduo pode ter uma orientação de casualidade para o controle, sendo motivado principalmente por regulação externa e introjetada, com foco principal nas recompensas e pressões do meio ambiente. A teoria do fluxo foi proposta pelo psicólogo húngaro Mihaly, a partir de suas pesquisas iniciais sobre os estados de felicidade e de criatividade. Ela afirma que a felicidade ocorre quando os indivíduos experimentam estados mentais ótimos, denominados por ele de flow, ou fluxo, compreendidos como estados de consciência caracterizados pela imersão e concentrações totais, além da presença da motivação intrínseca, ou seja, a motivação que vem do próprio indivíduo. Esse estado de imersão, no qual as pessoas entravam ao se dedicarem a uma determinada tarefa, era alcançado a partir de 2 variáveis: o desafio que essa atividade proporcionava e a habilidade que a pessoa tinha de desenvolver essa atividade. Se o desafio fosse muito pequeno, o indivíduo mostrava desinteresse pela tarefa e não se engajava nela. O contrário também causava frustração, quando o desafio era maior que a habilidade possuída. É como se alguém te desse uma tarefa muito fácil. Com o tempo você vai ficar meio entediado, vai ficar com tédio. Aí você não vai te dar motivação para continuar. E se a tarefa for impossível também, você não vai ter algo satisfatório para você. Nas pesquisas de Mihaly foram entrevistados profissionais das mais diversas áreas, como alpinistas, monges, pastores e uma gama enorme de pessoas com diferentes níveis de educação e cultura. Dentro desse grupo, Mihaly encontrou elementos comuns que apontam para o estado flow, como, por exemplo, oferecer metas claras e atingíveis e feedbacks, porque você tem que ter um objetivo, tem que ter uma meta, e depois você tem que ter um feedback para ver se essa meta foi alcançada, para você ter uma satisfação pessoal também. Além disso, permitir que a pessoa tenha controle do processo. Como que vai fazer isso? Reconhecendo suas habilidades e potencialidades. Também minimizar os fatores de distração
de modo que haja concentração, como que eu disse. O estado flow é um estado de extrema concentração, ou seja, tem que evitar as distrações no ambiente. E também identificar situações potenciais capazes de provocar a pessoa o estado fluxo, que é o estado flow, que varia de indivíduo para indivíduo. Já a teoria sociocognitiva, ela sustenta que parte da aquisição de conhecimento de um indivíduo pode estar diretamente relacionada à observação de outras pessoas dentro de um contexto de interações sociais, experiências e influências externas do indivíduo. Essa teoria foi desenvolvida por Albert Bandura como uma extensão de sua teoria de aprendizagem social. A teoria da autorregulação foi feita por Eckler e diz que a pessoa nota ativação fisiológica, ou seja, a sudorese, o aumento de batimento cardíaco, aumento de respiração e do seu estado emocional, como por exemplo humor, medo, ansiedade, diante das tarefas serem realizadas, facilitando o controle pessoal. Ou seja, como nós podemos ver no quadro ali, há um autodiagnóstico da pessoa, ou seja, uma auto-observação, o indivíduo se observa, ele se autoavalia para ver se é isso que eu quero, é como eu estou, e diante disso ele tem suas reações emocionais. E depois das reações emocionais, observa-se uma autoeficácia, ou seja, o indivíduo vê se é capaz de alcançar com êxito os seus objetivos e suas metas que ele quer. Bom, boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui, né, para a gente apresentar aí de forma mais didática, de forma mais fluida, né, esse capítulo aí de motivação do trabalho. Então, pessoal, iniciando, né, a explicação sobre a teoria de estabelecimento de metas no campo da psicologia organizacional e do trabalho, né, o primeiro ponto que o autor destaca é o comparativo de feedback de resultado com o feedback de processo, né? Então, o autor cita que o feedback de resultado é aquele feedback cru, aquele feedback de, por exemplo, né, você está fazendo um relatório, preenchendo um relatório no seu serviço ou no seu estágio, enfim, e aí você errou de colocar a referência, colocou uma referência errada de algum documento naquele relatório. Se o seu gestor, né, não leu o capítulo do livro ou não fez aí uma auditoria com o professor Tiago, uma consultoria com o professor Tiago, né, ele vai cometer o erro de simplesmente chegar para você e falar, cara, você errou aqui. E para combater, né, e de colisão aí com o feedback de resultado, vem o feedback de processo. O feedback de resultado, ele basicamente só traz o que você errou, o que você acertou. O feedback de processo, além de te mostrar o que você errou, o que você acertou, caso você tenha errado, ele te mostra o caminho das pedras para você não cometer de novo aquele vacilo. Então, o feedback de processo é aquele feedback que o seu colaborador o seu gestor vai chegar para você e vai falar, cara, olha só, você errou nisso daqui, você errou de preencher esse lance aqui do relatório, mas tenta de repente imprimir a folha, marcar com marca-texto aquilo que é mais importante, tenta de repente usar um Evernote para você poder marcar ali, já escrever o que você tem que lembrar de trocar de cada relatório. Lógico, né, gente, que isso aqui eu estou falando é só um exemplo. Tem empresas, por exemplo, que elaboração e preenchimento de relatório é automático. O cara só coloca lá algumas entradas e pronto, né? Mas para aqueles que você precisa, né, editar alguns documentos, enfim, pode acontecer, né? O segundo ponto que o autor cita é a questão de meta individual e meta grupal, né? De sempre ter essa junção das duas metas para ter aquele sentimento de um corpo só e ao mesmo tempo também gerar motivação pessoal para aquelas pessoas atingirem certas metas também que são exclusivas do seu serviço. Inclusive, para quem está fazendo o caminho contrário, primeiro jogou o game para depois vir aqui assistir a videoaula, lá no game, como algumas pessoas já podem ter visto, ou caso você vai ver, vai ter o spoiler aqui,
tem um vídeo sobre como é trabalhar no Google, né, que é usado lá para poder vocês continuarem a jogar lá e tal, faz parte do game. E a gestora de RH do Google cita justamente a importância dessa junção, né, e de metas, né, que às vezes em alguns casos específicos, né, vai existir a necessidade só de metas individuais, mas enfim, ela fala que são casos específicos, setores específicos, enfim. Mas que de senso comum, de casos assim, sabe, que vão se encaixar na maior parte dos casos, é sempre tentar, né, tá correlacionando as metas individuais com as metas grupais, né, que isso traz um melhor sentimento de pertencimento, né, do colaborador com aquele grupo, né. Continuando o estudo, o autor começa a citar também a questão da autoavaliação, né? De como que o colaborador ele passa a olhar para dentro de si, né? E que isso interfere muito na questão do desempenho também do colaborador. Então o autor destaca ali 4 principais aspectos, né, da autoavaliação que pode ser observado nos colaboradores que têm participado de pesquisas e tal. A primeira é a autoestima, a segunda a autoeficácia, a terceira a estabilidade emocional e o quarto o locus de controle. Esses 4 itens, perdão, eles formam de forma sinérgica a autoavaliação do trabalho do colaborador. Então, caso um desses pilares, né, possam ser abalados, se o colaborador começa a olhar para dentro de si e começa a perceber, de repente, uma baixa na sua autoestima, de repente, uma instabilidade emocional por conta de um problema de casa, tudo isso pode ocasionar, né, uma queda de rendimento, por exemplo, do funcionário, né, dentro da sua execução de serviço, né? O terceiro ponto a ser levantado aqui, né, como eu falei, que a autoavaliação ela faz parte também, ela tem uma conexão com a satisfação no trabalho, né, e fala justamente desse elo que faz, né, essa interligação entre a satisfação e a autoavaliação, né, que são as orientações motivacionais, né. As orientações de metas motivacionais, elas fazem a conexão entre a autoavaliação do colaborador com a satisfação do trabalho, tá? Quem quiser saber mais, assim, eu tentei colocar aqui de forma mais didática possível, tá, pessoal? Então eu evitei de colocar texto, seguir aí as dicas dos amigos. Então aqui eu estou colocando só os infográficos. Então quem quiser saber mais profundamente com relação às orientações motivacionais, satisfação do trabalho, eu posso disponibilizar lá, como eu já falei, vou disponibilizar para alguns também lá no documento, o livro já marcado, tá bom? E as orientações motivacionais são justamente, né, o elo entre a autoavaliação e satisfação no trabalho. Então, visto isso, pessoal, a gente pode definir a satisfação do trabalho, né, como aquela junção, né, de atividades prazerosas que são realizadas no trabalho, com as esperanças nutridas no coração do colaborador. Então, se você sente que você tem esperança ali de boas experiências dentro da sua empresa, se você tem aquele prazer ali de estar trabalhando ali com o que você gosta, cara, você está com o nível de satisfação do trabalho lá em cima, né? E visto, né, os problemas citados anteriormente, os autores eles levantam 3 perguntas que podem auxiliar a orientar os gestores que querem acabar com esses problemas de falta de motivação, né? Acabar uma palavra um pouco forte, vamos dizer assim, mitigar, né, essas questões de falta de motivação, de melhorar a orientação com relação à autoavaliação do colaborador, enfim, né? E aí, consequentemente, aumentando, né, a satisfação do trabalho dos seus colaboradores. A primeira pergunta que ele levanta é que o que será que ativa, né, essa ação, essa saída da inércia do colaborador no contexto, né, de uma empresa? Né, cara, primeiro ponto que ele cita é que, cara, se o indivíduo ele é bem complexo de ser definido, de ser compreendido, né,
que isso necessita também de uma autorregulação, não é mais fácil a gente, então, intervir no ambiente? Já que a gente tem uma variável complexa de controlar, vamos para aquela que é mais fácil. Então, assim, como é difícil, pessoal, vamos dizer assim, como é difícil agradar gregos e troianos, né, trocando em miúdos, por que a gente, por exemplo, não cria um ambiente de trabalho, então, que, independentemente da opinião pessoal, da posição política, todo mundo vai gostar, né? Então, se você melhora os benefícios, se você melhora a carga de trabalho, se você melhora a folga, enfim, se você melhora o ambiente de trabalho da forma, vamos dizer assim, não da forma abstrata, mas da forma concreta, né? Essa é uma variável mais fácil, né, que pode gerar essa saída de inércia do funcionário, né, no contexto da organização. A segunda pergunta que os autores levantam é será que existe, né, cara, meta ou alvo, né, que pode ser estabelecido e compartilhado de forma assim, fundamental para orientar essa saída de inércia dos funcionários? Cara, os autores levantam não só que sim, mas que além de ter metas claramente setadas e muito bem pensadas, o funcionário, o colaborador tem que sentir que as metas da organização elas estão em congruência com as metas pessoais. Então, não só ter metas bem estabelecidas, porque ele cita que isso é um orientador de conduta para o colaborador dentro da organização, também, né, ter o sentimento de congruência, de concordância das metas da organização com as metas pessoais. Então isso vai ajudar também, né, pode ser o catalisador dessa saída de inércia do colaborador, né? E por último, a terceira pergunta que levanta é: onde será que se encontra essa força de ativação, essa força que vai, né, tirar esse corpo de inércia? Na necessidade ou carência pessoal ou na meta a ser alcançada, né? Mais uma vez, né, entra aquele primeiro dilema da primeira questão, né? Se um indivíduo é difícil, né, ou seja, a carência pessoal, nesse caso aqui especificamente, é difícil de ser contornada, né, vão para os fatores externos. Então aqui ele é mais incisivo, não, os fatores externos têm que ser controlados. Né? A gente tem que controlar essa questão do ambiente, a gente tem que controlar essa questão da relação de trabalho, né? E um dos pontos importantes para o controle desse ambiente é a preparação dos gestores. E aí ele entra lá atrás na questão do feedback de resultado e feedback de processo. De que os gestores eles têm que estar treinados para oferecerem feedbacks que sejam orientadores de conduta. Como eu disse lá atrás na questão dos dois tipos de feedback diferentes. O gestor tem que estar preparado para sempre conseguir trazer um feedback completo, que não vai só mostrar o que está certo ou errado, mas vai orientar a conduta do colaborador para quando ele se deparar com uma questão igual ou parecida, ele saiba o que fazer, né? Não só simplesmente um gestor que fique apontando o dedo e dizendo o que está bom, o que está ruim, né? Mas sim um gestor que esteja preparado para poder fazer essa preparação de terreno, para quando chegar o próximo momento crítico, o seu colaborador conseguir atacar, né, os pontos estratégicos. E fechando, né, essa parte final do capítulo e tal, os autores levantam pontos que foram possíveis de serem observados que de fato motivam pessoas no trabalho. Beleza, você leu aqui essas 3 perguntas, você não conseguiu entender muito bem? Então, amigão, dá uma olhada aqui nessa lista aqui de motivadores, né, que isso daqui, se você aplicar isso daqui, né, não estou dizendo que é receita de bolo, mas são coisas que puderam ser observadas com experimentos, com pesquisas, que dão certo para a questão de motivação de colaborador nas empresas. Então, cara, mais uma vez, vai voltar, né, para a questão de qualidade de vida no trabalho, né, de estabelecer boas relações entre os gestores e os colaboradores, né, ter uma liberdade de pensamento, uma liberdade
de participação política e econômica dos colaboradores na empresa, né? Mais uma vez, a questão da identidade na questão das metas individuais e organizacionais, né? E não só isso, né? Mas também cultivar a transparência nesse processo de comunicação, né? Não ter aquela questão, né, pessoal, de repente um disse-me-disse, uma fofoca, alguma coisa assim, né? Que pode minar, né, essa relação, né, tão importante entre o gestor e seus colaboradores, né? Para o jogo ser realmente aberto, ser um papo franco, né? Então, pessoal, no mais é isso, tá? Espero que vocês possam ter aí absorvido aí o maior possível aí, de o maior número possível de informações. Também a gente tem um tempo fixo, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí. Mas assistam lá o game, preencham lá, por favor, né, os formulários. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Agradecer a todo mundo aí pelos feedbacks que foram dados aí na segunda-feira. Então a gente tentou aí da maior forma possível aí mudar e dar nossas possibilidades também e melhorar, tá, a nossa entrega aí desse trabalho, dessas videoaulas, tá bom? Até a próxima, pessoal.